Fixar o comentário. Então, Começar o o tema. tema é atenda de forma mais efetiva. Vamos lá, vamos lá. Então, beleza, Rodrigão, por aí? Boa noite, pessoal que está entrando aí. Me vê bem aí? Estou enquadrado aqui, estou me achando fora de quadro? Sim? Você está um pouquinho desenquadrado, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver se resolve. Foi? Isso. Foi. Foi. Espera aí que eu Boa noite a tô. todos que estão entrando aí. Você que está entrando, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Gonzalez, esse que está aqui em cima é o Rodrigo Reis. Nós somos os criadores do perfil da psicomodelagem. Esse é um perfil que a gente criou com um objetivo muito especial, com o objetivo de falar de técnicas, de teorias de atendimento eficazes, de técnicas e teorias para deixar os atendimentos mais eficazes, né, Rodrigo? Deixar a coisa de Exatamente. uma forma mais eficaz, de uma forma mais funcional. Posso contar, Rodrigo, para o pessoal um pouco da nossa história, o que, que acontece com a gente, Deve, quem somos? deve, Sim? deve. Enquanto isso, eu estou Então me vamos lá. entendendo aqui. Então, legal. O que eu tenho para contar para vocês é assim, eu lembro que tanto eu como o Rodrigo, no passado, cada um a gente tinha uma profissão, né? Ambos, nós não nos conhecíamos no passado. O Rodrigo trabalhava com publicidade, eu trabalhava com marketing, e ambos estávamos completamente desgostosos com as nossas profissões. Eu me sentia vivendo no piloto automático, eu descobri que o Rodrigo também, a gente vivia aquela coisa de acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir. E eu lembro que um belo dia, nesse automatismo todo, eu comecei a me questionar, e o Rodrigo também começou a se questionar sobre o que estava acontecendo. Estou fazendo às vezes dele porque eu estou contando nossa história, tá? Que é bem parecida, né, Rodrigo? Então, dá pra gente juntar. Exatamente. Claro, claro, claro. E aí, eu lembro que eu cheguei a ficar doente. O Rodrigo também, depois que eu conheci, também comentou isso daí, por não estar vivendo o propósito, por não estar encontrando o próprio caminho. E depois de tudo isso, pô, eu fiquei meio mal, ele também. Eu lembro que a gente se conheceu num curso de hipnoterapia. Quando a gente se conheceu nesse curso, a gente falou de que cada um estava sentindo um para o outro. E desde então a gente começou a estudar muito juntos, né? Desde então a gente começou a estudar, a gente leu muitos livros, a gente fez várias e várias formações. E a gente nunca parou de questionar, né? O que estava acontecendo, como, por quê, quem, de que forma. Porque a gente não fez uma formação só, né? Eu lembro que teve uma formação que era a principal delas, etc. Mas a gente não parou ali. Que parar ali significa ficar estagnado no tempo, né? Até um relógio que está parado, ele está certo falando duas vezes, né? Mas aquilo, a gente parado não funciona. É pior do que um relógio quando a gente fica parado. E a gente continua avançando, avançando, e a gente criou o próprio método. E eu lembro que quando a gente criou o próprio método, tinha gente duvidando, falando, não, não vai dar certo, isso não vai funcionar. Eu recebi esse ceticismo, eu recebi questionamento, o Rodrigo também. Olha, que a gente tomou de paulada com essa história de, ó, a gente fez o próprio método, não, isso não vai dar certo. Então, lembra que a gente apostou em algumas pessoas, né, Rodrigo? A gente tentou lá, não, e minaram o projeto. Mas eu lembro que naquela época a gente usou isso para reunir mais força. Usou isso para reunir mais força, falando, não, tá bom, a gente entendeu, vamos estudar mais, vamos entender mais, vamos fazer mais e vamos entregar mais. E a gente veio, fez mais lição de casa, parece piegas, mas aquela história de você olhar uma pedra e escolher o que você quer fazer. Você vai parar, Exatamente. quando você olha para a pedra, você vai dar uma volta, você vai subir. E a gente enxerga a pedra de um jeito, porque eu vejo a pedra que às vezes você está andando, você para, você vê um paredão. Será que aquilo é um paredão ou aquilo é um degrau que tem outro e outro e outro que você vai subindo? Então, às vezes não é uma parede, às vezes é um começo de um outro degrau que você tem que subir, e foi o que a gente fez. A gente subiu um degrau a mais nessa história toda, e por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para isso, para ajudar todos vocês, porque a gente foi ajudado, a gente recebeu um monte de conhecimento. E a gente quer ajudar você que está assistindo, a gente que é terapeuta, a quebrar menos pedra. A gente já quebrou as pedras para você, a gente abriu muitos caminhos. Então, a gente quer entregar tudo para vocês, sem reserva, com essa história que vocês ouvindo da gente. Está longe de ser herói de qualquer coisa, ou de ser sabichão de qualquer coisa, mas a gente quer entregar nesse sentido. Certo, Rodrigo? Esqueci alguma coisa da nossa história? É exatamente isso. E com isso a gente levantou esse tema hoje, como a gente faz para atender de forma mais efetiva.
uma live que não está restrita exclusivamente a hipnoterapeutas, mas a qualquer terapeuta ou psicoterapeuta, onde você pode utilizar essa ferramenta chamada hipnoterapia, né, nos momentos em que você talvez fosse ter dificuldade, né? Ali naquele momento onde o seu cliente tem uma catarse, naquele momento onde o seu cliente entra numa crise emocional e você às vezes tenta conter essa crise, ou você às vezes dá o tempo para ela ali aguardar passar tudo isso, quando para a gente é nesse momento que você tem a oportunidade de buscar raízes e origens, buscar elementos importantes, se você é um psicanalista, para poder fazer até uma análise mais aprofundada, onde aquelas ideias, aquelas emoções se ligam, se linkam entre elas na sua vida. E como você consegue, através desses elos ligados pela emoção que está vindo naquele momento, né? Porque a emoção ela te ativa uma lembrança, dali ela vai te ativar outra, e você então vai conseguindo formar um cenário de como aquela pessoa chegou onde chegou, de como ela está como está, baseado nesse processo que a gente, em algumas terapias, as pessoas cortam o que seria para a gente o ouro, não é verdade, Fê? Uhum. Então, falou e disse, qual que é a ideia, gente? Quando a gente fala de ser mais eficiente no tratamento, sou suspeito para falar que eu acabei de sair agora à tarde de uma consulta com um profissional. Não foi para mim a consulta, foi para minha mãe. E a gente está sempre olhando, né? As consultas e os processos todos, e a gente está sempre em contato com outros profissionais, a gente está sempre em contato com terapeutas, sempre em contato com médicos e tudo mais. Então, por isso que a gente está fazendo toda essa formação, por isso, porque a gente pode agregar qualquer um. A gente pode agregar médicos, a gente pode agregar a fisioterapeutas, a gente pode agregar a profissionais de saúde integrativa, sempre é possível agregar. E o que a gente tem a agregar é o quê? É um componente muito humano. Porque o que a gente vem falando, e vocês vão entender lá na frente, mas o que a gente faz na psicomodelagem, o que a gente faz com a abordagem breve da hipnoterapia, é tratar muito o lado humano. É tratar o que tem por baixo. Né, Rodrigo? Então, Rodrigo fala muito uma frase, eu gosto muito dessa frase, de que pessoas às vezes aplicam técnicas. Né? Então, às vezes a gente conhece ótimas pessoas com ótimas técnicas. E isso é legal, é bacana, ok? Olha, fulano faz uma técnica ali, olha, ele arrumou meu ombro. Tava com o ombro ruim ali, fui no fulano e arrumou meu ombro. Ó, tava mal, fui lá no acupunturista, ali resolveu meu problema emocional. Ó, tava ruim, fui ali, fiz reiki e tal, saí bem. É ok, isso é ok, claro. Mas a gente quer acrescentar um degrau a mais. A gente quer acrescentar uma dimensão a mais que o Rodrigo acabou de comentar. A dimensão a mais é olhar o paciente como ser humano. É olhar as emoções do paciente. É entender que se você começar a compreender as emoções, você está olhando de outro espectro. Você já ganhou muito de quilômetros em cima dos seus concorrentes. Enquanto você tem concorrentes que cobram por tempo, né? Ah, o atendimento dura só 1 hora. Ou, pior, 45 minutos, toca o alarme, tem que sair correndo. Eu já vi outro dia uma cliente veio me falar de uma terapeuta que ela passou e falou, ó, acabou nosso tempo, pode ir embora. Né? Semana que vem você volta no meio da frase. Então, a gente ia acrescentar coisas a mais. Formas de você ser mais humano, ser mais efetivo, entender mais os outros. Parece, algumas pessoas acham isso meio dicotômico, né? Que não se conversam. Como é que você é humano e ao mesmo tempo você é mais eficiente? Como é que você é humano e mais rápido? É possível. É possível, porque o jogo é outro. Para de ser só blá blá blá, né, Rodrigo? Para de ser só técnica, concorda? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu estou lendo um livro, acabei de ler O Corpo Guarda Marcas, do Bessel van der Kolk. Ele é um psiquiatra, ele é um pesquisador. É o livro mais atual em termos de neurociência hoje no Brasil, foi lançado em agosto de 2020, né? E o livro fala exatamente sobre isso. Para você buscar a essência do trauma, você precisa
achar, sair do patamar conversacional e experimentar, se dar a oportunidade de sentir essa emoção, de sentir o que essa emoção, aonde ela vai te levar. Né? Se não for assim, você vai estar sempre restrito no patamar de ideacional. Você nunca vai para as camadas mais abaixo. E se você não vai nas camadas mais abaixo, fica muito difícil de você dessensibilizar isso, de você se compreender, né? De você se permitir fazer enfrentamentos. Então você, às vezes, na mentalidade de achar que está se aprofundando no problema, você fica apenas no nível horizontal, planificado. E ali é que ele fala, ou você vai para uma abordagem farmacológica, né, apenas medicamentosa, que auxilia a quebra de um loop de pensamentos intrusivos que estão ali, algumas crenças, porque ela vai quebrar algum aspecto, seja ele fisiológico, seja ele preparar o inibidor de recaptação de serotonina, ele deixa o seu cérebro preparado para que você entre com uma terapia, mas se você não entrar com uma atividade, né, de mudar pensamentos para criar uma nova rede neural, para estimular alguma coisa, você não vai ter tanta eficácia. Então é fundamental que você se engaje em alguns processos, nessas emoções, nesses sentimentos e saia dessa condição planificada. Essa condição planificada horizontalmente, conversacional, de ideias, ela vai te dar um autoconhecimento muito grande. Ela vai te dar uma noção de quem é você. Ela vai te dar noção de como você se relaciona com o mundo lá fora. Ela vai te dar noção até de como você se sente em relação a esse mundo. Talvez você tenha ainda, conversacionalmente, noções de quem é papai, de quem é mamãe, de quem são as pessoas ao seu redor. Mas os eventos altamente traumáticos, eles estão ali desaturados, embotados, diminuídos, até com um mecanismo de defesa, porque você não quer tocar nesses assuntos. Porém, quando você se propõe a justamente ir lá e mexer naquelas feridas, deixar que essa emoção aflore, você vai entender que aquilo que você hoje, na sua maturidade de hoje, acha que, não, tudo bem, eu estou levando de boa, porque você achatou isso, você desbotou isso, né? E quando você aflora isso, você fala, nossa, ainda estava refém desses eventos, aí você sente como a hipnoterapia pode auxiliar, porque ela usa desse mecanismo. Fala mais um pouco sobre isso. Que mecanismo é esse que a gente trabalha, Fê? Vamos lá, gente. Então, deixando a coisa clara, coisa simples, a ideia é o quê? A gente tem vários mecanismos possíveis para a gente usar, mas tem um ser humano na sua frente. Eu conheço, às vezes, muitos profissionais que estão atendendo, tem alguém na frente deles com uma emoção. E o profissional vê aquela pessoa com aquela emoção, ele simplesmente tira isso da frente e aplica a tal da técnica. Sim. Tem uma pessoa, um ser humano na sua frente gritando, chorando, desesperado, fazendo emoções, microexpressões. O corpo está falando, não só as palavras. Então tem profissionais que pegam aquilo, colocam para o lado e falam, deixa eu aplicar minha técnica, fazer meu protocolo. Quando a gente deveria fazer o contrário, olhar isso, considerar isso, falando em cima do que o Rodrigo está falando, a gente tem saídas para fazer isso. Então, como a gente falou, a ideia não é ficar só na conversa, a ideia é acessar as emoções, a ideia é acessar as marcas emocionais, como no livro fala, que os traumas deixam marcas, acessar as marcas emocionais, e a gente pode usar várias teorias para isso e várias formas para fazer isso. Quando a gente fala, por exemplo, a gente pode falar de dois jeitos. Tem uma teoria chamada uma técnica chamada de regressão da memória. Regressão terapêutica da memória e suas variações. Esse é um jeito de falar de forma teórica. Mas o que, por exemplo, a regressão de memória faz? A regressão de memória, ela atualiza suas memórias de um outro jeito. A regressão de memória, ela pega um princípio da neurociência, chamado de reconsolidação terapêutica da memória, e atualiza sua memória de outra forma. Eu falo para os meus clientes o quê? Que as nossas memórias não são como foto. Sabe aquela brincadeira quando você pede para alguém tirar foto, a pessoa filma?
Fala, não é foto, é filme. Eu falo Exato. isso na minha sessão, não é foto, é filme. Porque você fala, tá, você olha a pessoa aqui hoje, tá, a fotografia. Tem coisas por trás. Teve toda uma construção para chegar até lá. E a nossa memória é isso. A nossa memória, para vocês entenderem o que que é isso da memória, que a gente vem falando de emoções, para tirar um pouco do grego, a nossa memória não é um jornal de 19 de janeiro. Porque se você comprou lá o Estadão hoje de manhã, você vai abrir o Estadão está igualzinho. Comprou, está em cima da mesa, não estou fazendo propaganda. Estadão foi igualzinho. A nossa memória está mais para o portal do Estadão. Ou do UOL, que é atualizado a cada momento. Ou seja, a cada hora que você abre o seu computador, você dá um F5 e tem uma notícia nova, tem uma manchete nova. Então a gente vai sempre atualizando a nossa memória com novos fatos. Por isso que a terapia funciona. Porque a gente vai olhar essas emoções, a gente não vai desconsiderar nada. Se o cliente chegou chorando, a gente vai tratar esse choro. O cliente chegou raivoso, a gente vai tratar essa raiva. E a gente vai olhar para essa emoção, ver o que ela quer dizer. O que ela pode ensinar o cliente com isso? Como é que a gente pode essa emoção e transformá-la para outra coisa? Porque às vezes o cliente vem assim, ó, com a memória e com a emoção colados um no outro. E não consegue descolar. A gente tem que fazer esse processo de descolar, transformar a emoção e colar de novo de outro jeito, senão não funciona. Então, por isso que o que a gente está falando para vocês hoje, a ideia é ser mais eficiente. Porque às vezes o cliente fica contando histórias, não, meu pai isso, minha mãe aquilo, minha tia aquilo outro, blá, blá, blá. Tá bom. Mas às vezes você está perdendo um grande componente. Que emoção você está vendo na cara dele naquele momento? Ele está falando do pai, mas ele está fazendo uma cara de desprezo, de repente. Ele está falando da mãe, está fazendo uma cara de raiva. Você, como terapeuta, como é que você usa isso? Ou você acredita na historinha que o cliente conta? Tem um ser humano vivo na sua frente. Você pode usar o que tem na camada de baixo, para você ser mais eficaz, certo, Rodrigo? Certo. E falando sobre aquilo, né? Achei até uma situação muito interessante. Você vê quando a pessoa está embotando tudo isso, né? Não quer abrir a caixa de Pandora emocional, né? E olha só que interessante. Certas pessoas simplesmente recorrem à negação. O corpo registra a ameaça, porém a mente consciente continua a funcionar como se nada houvesse acontecido. Contudo, embora a mente possa aprender a ignorar as mensagens enviadas pelo cérebro emocional, os sinais de alarme não se calam. O cérebro emocional continua a trabalhar e os hormônios do estresse não param de enviar sinais aos músculos, mandando que se retesem para a ação ou que se mantenham distendidos. O efeito físico sobre os órgãos continuam sem esmorecer até que se expressem em doenças. Ou seja, quando você tem aquele evento que está ali, trabalhando, não sai da sua mente, não sai da sua cabeça, você acha que está no controle da situação, mas ali, subconscientemente, o cortisol está sendo liberado, porque as amígdalas cerebrais elas estão em estado de alerta, você está sempre em estado de alerta. Quando você está sempre em estado de alerta, o seu cérebro está trabalhando nesse estado de alerta e está liberando noradrenalina, cortisol, uma série de coisas, você não sabe. Aí a pessoa está em estado sempre ansioso, tem insônia, tem uma série de coisas que ela fica colocando, pontuando no hoje. O hoje está reforçando esse estado. Porém, lá atrás, existem sim situações que precisam ser observadas, trabalhadas e ressignificadas. Por que esse lá atrás faz tanta diferença? Porque para o cérebro límbico não existe diferença. Ou seja, o que é cérebro límbico? Cérebro emocional. Né? Esse cérebro emocional foi o que criou aquela sua percepção de mundo. Né? Então, como que funciona assim, de uma forma bem mais aberta? Né? A hora que você traz aquelas versões do seu passado, engajado no processo, porque se você está engajado nesse processo, para o cérebro, não importa. Ele está vivendo, mesmo aquele passado, ele está trazendo para o hoje. Para ele é verdade, porque ele está trazendo emoções. Né? A hora que você dá uma outra consideração, sim, existem outros caminhos. Sim, essa não é uma verdade definitiva. Sim, existem outras possibilidades. Ou seja, quando você faz uma desconfirmação da crença que ele tinha, aí você consegue resgatar-se emocionalmente. E isso
é muito importante. Né? Não estou falando detalhes da hipnose regressiva, por exemplo, né? Mas esse Uhum. é uma teoria, né? Assim, e todo mundo continua falando, mas, cara, mas pensar ali no passado, tal, não. Quando você está em hipnose, você não lembra, você revivifica. E quando você está revivificando, o, o potencial, o sistema e a forma de perceber é diferente. Por quê? Porque se seu cérebro, como eu sempre falo, eu encho o saco, o Felipe já não aguenta mais quando eu falo isso, que está lacrado dentro dessa caixa craniana e que tudo que chega até ele são via impulsos elétricos, né? Para o seu cérebro está acontecendo, é uma verdade. Porque se você traz essa sua versão, se você trabalha e capitaliza ali, se você está emocionalmente ligado àquela situação e você vai fazer o processo, seja ele reenquadramento, Uhum. reimprint, né, reframing, tantos nomes, né, corretos que a gente tenta colocar aqui na nossa terapia, né, o Informed Child e outros nomes mais técnicos que a gente faz questão de trazer os nomes originais para a gente não ficar ligado a escolas, a outros nomes que colocaram, né? E muitas escolas inventam teorias e falam que foram eles que criaram, né, Rodrigo? Tem muita escola Falam que que faz foram isso. eles que criaram e Fizeram, nada foi distorcem a criado. teoria toda, né? Não é isso? Nada foi criado, nada foi inventado, né? Isso já foi, né? Quando falam que foi Dave Elman, Gerald Kahn que descobriu a regressão por emoção, eu quase tenho um infarte, né? Dave Elman fazia regressão, mas não era via emoção. Aliás, a regressão por emoção está errado ainda, nem regressão, despertar o afeto. Afeto não é aquela que a gente conhece. Afeto, raiva é um afeto, né? Alegria é um afeto, né? Tristeza é um afeto. É um termo técnico. Quando fala affect bridge, ponte emocional, né? O ponte do Ponto afeto, que é o emocional. Ponte do né, que afeto. fala ponte do afeto, né? Quem descobriu isso, quem desenvolveu isso foi o Watkins, né? Elma morreu em 67, mas isso só foi plenamente escrito, né? Em detalhes em 71. Em 58 foi citado, 61 foi citado em espanhol, algumas coisas, mas ele foi plenamente decodificado em 71 e Alma já tinha morrido em 67. Então são várias coisas que a gente tem que Deixa colocar. eu, deixa Né? eu acrescentar um ponto aqui interessante. Assim, Uhum. quando a gente fala para vocês que estão assistindo a gente, vocês são terapeutas, vocês vão agregar as suas técnicas atuais. Muita gente está se perguntando, já sei, vou fazer, vou estudar lá com o Felipe e com o Rodrigo, vou agregar regressão à minha técnica. Não, 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 não. Já sei, hipnose é igual a regressão, eu sou hipnoterapeuta, eu vou agregar a regressão. Não, a gente não disse isso. Você vai agregar muitas outras coisas. Você vai agregar muitos outros protocolos. O Rodrigo mencionou várias, existem várias técnicas, né? Reimprinting, reframing, metapadrão, técnicas de PNL, várias formas de fazer regressão. Como se fosse regressão associado à cena, dissociado da cena. Timeline Therapy, do Ted James, que inventou isso. Ou seja, terapia da linha do tempo, 300 formas diferentes de fazer acontecer. De novo, a ideia é essa, a gente não quer ensinar protocolo. Aliás, eu acho horrível o protocolo, né? Tá aqui, ó, tem esse papel, ó, siga esta lógica. Tá, você terapeuta pode seguir, mas teu cliente não vai seguir, meu amigo. Você terapeuta, ó, aqui, como um processo industrial. Aliás, que horroroso isso, processo industrial. É, você terapeuta vai seguir. Agora, talvez teu cliente não siga. Você fala caixinha um, 2, 3, 4, 5, sei lá até quantas vai. Agora, se o cliente dá um, pulou para 4, pulou para 3, e você está lá preso no protocolo, ia falar palavrão, aí dançou nessa hora, né? Então, não tem muito para onde correr. Então, de tudo que a gente está falando é o quê? Você vai agregar coisas ao que você já faz. Nada do que a gente tem para oferecer para você que está assistindo a gente é excludente com o que você faz. Não colide. Então, a gente mencionou várias formas já de terapia. Teta Healing, barra de Axis, a própria fisioterapia, é, a acupuntura, reiki, várias outras coisas. Tudo a gente pode agregar coisas, a gente pode agregar conhecimento. Você é enfermeiro, você vai ganhar com isso? Vai. Você é médico, você vai ganhar com isso e muito.
Então, são técnicas extras para você olhar um viés, um lado que você não estava olhando, para você olhar o lado emocional. Isso talvez você estava perdendo esse lado de você olhar isso, de você considerar isso. E olhando o lado emocional, você pode ir para qualquer lado que a gente mencionou aqui, né, Rodrigo? Então, quando a gente fala hoje de como ser mais eficiente, quer dizer o quê? Olhar mais o lado emocional. Claro, você vai continuar ouvindo o cliente, mas você vai ver ele como integral, como um todo, não só ouvindo o que ele fala, certo? E olha só que interessante, né? Isso no livro, né, que totalmente de neurociência, né, do Van der Kolk, ainda no livro O Corpo Guarda Marcas. Para recuperar o controle sobre si é preciso revisitar o trauma. Olha só. Né? Mais cedo ou mais tarde, você terá que confrontar o que lhe aconteceu, mas só quando se sentir seguro e souber que não vai enfrentar não enfrentará um novo trauma. Ou seja, quando você está junto com o seu hipnoterapeuta, ele está dando aquele fortalecimento de ego. Você sabe que você está num local seguro. Você sabe que ele está ali te ajudando, te auxiliando, junto com você. Então ele vai cumprir esse lado de fortalecimento de ego. Você está com o ego mais ou menos, ali ainda desestabilizado, ele vai complementar com seu ego fortalecido para te dar todo esse auxílio. Vocês vão revisitar o trauma. Com hipnose isso vai ficar muito mais potencializado, você vai então poder auxiliar, e quando você descobre essas origens, é como aquele negócio, como é que você vai consertar o problema se você não sabe onde dá o problema? Né? Então, você precisa saber onde está vazando para ir lá e consertar. Né? Então, basicamente assim. Por isso que quando você consegue utilizar dessa metodologia, dessa linha de pensamento, se utilizando da nossa base teórica, né, Felipe, que é reconsolidação terapêutica da memória, essa é a nossa base teórica. Quanto mais eu leio, tudo que tem de mais atual, né, todo mundo fala que o futuro das terapias, das psicoterapias e terapias, vai ser se aliar à reconsolidação terapêutica da memória. Que isso tem todo um contexto já científico demonstrado, como faz muita diferença de forma rápida, né, e breve, né, nos processos de ressignificação de eventos de alta carga emocional. Você Então, sabe o assim, que eu lembro quando você falou dessa história? Eu lembrei do negócio quando a gente começou a estudar isso. uhum. Eu lembro que a gente estava trocando ideia, pessoal, sobre terapia. E, ok, estava indo mais ou menos as coisas, estava indo. A gente estava se desenvolvendo, fazendo as terapias e tal. Mas eu lembro que a gente começou a acender o alerta, eu e o Rodrigo. A gente trocando conversas, começou a acender o alerta do tipo, olha, tem coisa aqui. Precisamos estudar mais alguma coisa. Tem algum ponto aqui extra. Né? Deu um vazio assim, falei, opa, tem algum ponto aí, temos que fazer alguma coisa. Aí eu lembro que a gente começou a estudar essa técnica, essa teoria da terapia de concentração da memória. Pegamos para estudar, pegamos para ler, quando a gente virou para os amigos, a gente contou, o pessoal falou, ah, não, eles estão loucos. Não é isso aí não, lembra disso? Não, eles estão malucos, não, isso aí não funciona. Não, não é assim, Natasha, gente, não é por aqui que vai, é por esse outro lado aqui, ó. Não vai por aqui, não vai por lá, não foi? sabe o que acontece? É, a reconsolidação de memória, ela não é nova. Ela já vem sendo utilizada, mas ela nunca foi percebida. Então, um hipnoterapeuta que faz um curso aí, que paga uma fortuna e que te ensina, como você falou, o tal do protocolo, você vai lá, regride, acolhe aquela criança, fala com ela, tal, e pum, vai funcionar porque é assim que vai funcionar. A gente falou, não. O que está por trás disso, na verdade, Fê? Sim, Por sim. que alguns dão certo e outros não dão certo? Mas onde está o fio dessa história? O Mas, que liga? e Está assim, muito no técnico, está muito no protocolar, mas a gente estava incomodado que a gente queria saber o que tinha atrás disso. E ali a exato, gente foi descobrir que exato. tem uma série de terapias que já estão trabalhando. O Bruce Ecker, quem conseguiu tirar a reconsolidação de memória do âmbito da ciência e transportá-la para uma forma terapêutica. Né? Outros já estavam fazendo isso, né? Mas ele falou, não, faziam isso assim, empiricamente, né? A própria PNL já faz isso, né? Sempre de forma empírica, mas a hora que ele conseguiu entender o que está acontecendo e a lógica do processo, isso fez mais sentido de como atuar na hipnoterapia, por exemplo, regressiva.
seja E ela por emoção. uma coisa que vocês devem estar percebendo é assim, a gente contou um pouquinho dessa história de como é que a gente descobriu essa teoria, mas o que a gente quer para vocês, a gente não quer dar receita de bolo, a gente não quer dar protocolo. Sim, A gente quer que vocês fiquem incomodados como a gente ficou. É uma frase muito boa do Steve Jobs, que ele fala, stay hungry, stay foolish, algo como mantenha-se faminto, mantenha-se o touro, melhor dizendo, mantenha-se como iniciante, como um aprendiz, mantenha-se faminto, sempre querendo mais, querendo aprender mais. E é a provocação que a gente está fazendo para vocês. Né? A gente teve essas conclusões, a gente não vai guardar nada, a gente teve esses grandes marcos, esse marco que eu contei lá atrás, o jeito que a gente se conheceu, como a gente pensou em terapia, a gente foi desenvolvendo, a gente teve esse segundo marco aí para comentar, a gente falou sobre memória, reconsolidação da memória, como enxergar isso diferente. Como a gente ficou na época perturbado com isso, e a galera falando, não, vocês estão doidos, não é por aí, ó. Ó, o protocolo diz assim, assim, assim. Ó, é quase uma reza, quase uma ladainha, não é assim, 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 assim que faz. O povo, não, vocês são loucos, vocês são malucos, tal, não é por aí. A gente foi lá, mexeu, bateu figurativamente, e estamos de quando, novo aí, com outras quando, teorias, com outras coisas, né, velho? quando você sabe a lógica do processo, você pega qualquer protocolo, rasga e fala, eu tenho que sair do ponto A e chegar no ponto B. Como? Não tem regra. Só tem que sair daqui e gerar essa mudança. Como? Se você entende a lógica por trás do processo, né, você pode fazer da maneira que você quiser, com a linguagem que você está acostumado, né, com a maneira como você está acostumado. Né? Você tem que sim seguir algumas orientações, claro. Se você usa hipnoterapia, você tem que colocar a pessoa no estado de hipnose, senão você não. Então, a princípio, essa é uma regra mínima, né, para começar o processo. Agora, depois disso, né, você não tem. Ah, terminou esse ponto, agora temos que fazer colocar o perdão. Não, será que precisa do perdão? Precisa do perdão, né? E as pessoas dão nome, né? Assim, sala do perdão, né? Inventamos. Não inventamos nada. Mal sabe que eles copiaram descaradamente da Gestalt. Eu acho que seria muito mais honesto a pessoa falar, essa parte do processo vem da Veio Gestalt, daqui. né, de Fritz Perls, vem daqui. Sabe, seria muito mais legal, você teria até mais recurso para falar com o seu cliente, ainda mais eu que atendo diversos psicólogos, né? E eu tenho que falar, e eles estão toda hora querendo validação, né? E a gente precisa validar, né? Por quê? Porque eles estudaram, eles fizeram 5 anos de faculdade, eles têm todo um embasamento teórico, eles têm marcos teóricos, eles têm linhas, então você tem que saber conversar com eles no mesmo nível. Muitas vezes. E o que é curioso, gente, do que a gente E é justo, eu acho honesto isso, eu acho Sim. justo. Senão você é um Zé Mané, fala, não, gente, ó, põe lá e aí a gente fazemos, tá? Não, pera, não é por aí. Com esse jeito que a gente criou, com esse jeito que a gente quer apresentar para vocês nessas lives, eu nunca encontrei um cliente que se opusesse ao método. Eu estou cheio de amigos também que são terapeutas, são psicólogos, são psiquiatras, urologistas, grandes amigos aí da área. Eu não conheço ninguém que está falando, pô, Felipe, isso aqui vai colidir com isso. Né? O que a gente faz é um colidir em nada, 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 nada. Se você é hipnoterapeuta, você vai aprender, você nem vou te falar, tanto de outras técnicas você vai aprender a mais. Aprender a pensar diferente. Se você não é hipnoterapeuta, você vai agregar um arcabouço muito legal que você faz. Porque você vai passar a se diferenciar. Você vai parar de ser aquilo que a gente sempre comenta, eu no técnico. Né? Você vai começar a colocar coisas a mais. Então, às vezes você que está me ouvindo aqui, você fala, pô, meu cliente chegou chorando. O que você fez? Ah, eu fui lá e dei um copo d'água para ele parar de chorar. Pô, meu cliente chegou com raiva. O que você falou para ele fazer? Eu falei para ele relaxar um pouquinho, que a gente ia começar a terapia já. Ou, agora em época de pandemia, tem que ir lá dar vacina no fulano, na pessoa, e ele tem medo de injeção. O que você fez? Eu disse para ele que não ia doer. E eu dou risada porque o cérebro não conhece o não, né? Quando você fala não vai doer, o cérebro só memoriza, vai doer. Quando você fala para você estar vestindo, não pense no elefante rosa, você acabou de pensar no bendito elefante rosa. Então, a gente tem muitas coisas a agregar em cada ponto. Esse da injeção, um comentário também, porque tem métodos. Se você souber usar as palavras, a gente está falando de hipnose, de desenvolvimento mental, se você souber usar as palavras de forma correta, o teu cliente vai sentir dor
nenhuma quando você for aplicar uma injeção. Só com palavras. Você não precisa pedir para o cliente fechar o olho, se você quiser. Com palavras, você pode mudar a experiência. Olha como isso é curioso. Mudar aquela experiência. Verdade. Então, assim, a gente está contando um espectro muito maior para você. Eficiência é isso. Eficiência é o quê? Como eu falei no começo, pode parecer contraditório, mas não é, mas é mais humano. Você vai ser mais humano e mais eficiente, porque você vai atender mais rápido. Atendendo mais rápido quer dizer desleixo? Não. Quer dizer que você vai atender mais rápido, resolver mais rápido. E esse cliente vai te indicar para dois, imagina se aqueles dois te indicam para mais dois, é uma pirâmide, né? 1, 2, 4, 8, vai indo. Né? Então, atender mais rápido, atender mais eficiente, ser humano com as pessoas, isso gera um sistema de indicações para você. Vamos falar agora de grana, um sistema de indicações mais rentável do que se você ficasse com aquele mesmo cliente a vida toda, 10 anos, tratando a tal da ansiedade. Não é por aí que funciona. Sim, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam, viu? A gente está aqui conversando, batendo esse papo, trazendo alguns insights, trazendo alguns pensamentos que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, né? Eu acho que é justo, depois de falar tudo isso aí, né, Fê, contar um pouquinho, talvez algum caso que você tenha percebido onde você entrou com reconsolidação terapêutica da memória, seja usando metapadrão, seja usando regressão, seja usando reações ideomotoras, que você percebeu que foi graças a conhecer a lógica por trás do processo que você conseguiu trabalhar de forma mais efetiva, dinâmica, prática, não sei qual seria a palavra mais adequada, mas que teve um resultado positivo. Você tem algum caso que você lembra agora que você possa contar? Então, eu lembro de uma cliente que ela contava da vida dela de uma forma muito natural, e tá tudo bem, tal, pá, 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 pá. E ela contava isso, me parecia uma história meio decorada. Ela falava, não, o que aconteceu? Não, assim, assim, tá tudo bem. E quando eu falo, é importante você observar o cliente. E eu lembro que ela falou que ela tinha um problema de... Do que era? Ela tinha um problema de ansiedade. E ela falando, tal, 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 quando ela falava, ela fazia uma expressão de medo, quando ela falava do pai e da mãe, por exemplo. Ela falava e fazia uma expressão de medo. E aí eu pedi para ela contar mais histórias, porque eu falei, tem coisa aí. Quando tem fumaça, tem fogo. Expressões de medo, 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 eu falei, tem medo relacionado com isso. E eu usei com ela uma técnica de regressão para ver o que estava acontecendo com ela. E ela contava que essa questão dos medos ia muito da infância que ela tinha. Ela estava na infância, no quarto dela, e ela sentia medo para dormir à noite. Ela sentia medo, medo no escuro, que ia vir algum bicho, etc., alguma coisa, tal, 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 tal. E a mãe vinha lá e abraçava ela. O pai vinha lá e abraçava ela. Então, ela estava com esse medo do escuro, tinha algum bicho, não sei o que lá, sentia o medo, os pais a abraçavam. E como o cérebro é emocional, e como a gente aprende pela experiência, ela teve um aprendizado emocional do tipo medo é igual, escuro é igual, medo é igual mãe, igual papai. Então eu preciso ficar rodando esse mecanismo de medo, de ansiedade, porque quem sabe eu não vou receber um abraço de novo. Porque se no passado eu senti esses mecanismos, papai e mamãe me abraçavam, isso fica registrado, o aprendizado em cima disso. A gente pode falar de jeito psicanalítico, mas é melhor de outro jeito. O aprendizado emocional foi registrado. E eu via medo quando ela falava. Tudo que ela falava tinha expressões de medo, palavras de medo, feições de medo. E na hora que a gente foi fazer o processo formal de regressão, não deu outra. Veio o quê? Veio o medo. Voltou lá para a infância. Acessou cenas de medo em que papai e mamãe estavam presentes. E ela ficava rodando esse mecanismo eternamente aqui, até a gente não resolver. E quando a gente conseguiu desconectar as coisas, dar mais qualidade de vida para ela, fala, bom, agora entendi. Então, posso desconectar isso. A feição da pessoa muda. As expressões da pessoa mudam. Ela deixa de fazer aquela cara. O medo tem uma cara congelada, o medo levanta a sobrancelha, o medo fica assim. Isso é muito rápido que ele faz. Mas ela toda hora, toda hora, toda hora, e na hora que rodou a técnica, batata. Só confirmei que eu já sabia. Então, resolveu bem. A regressão faz o quê? Faz o que a gente falou lá atrás. A regressão vai recompor memórias emocionais. A regressão vai proporcionar autocura de memórias emocionais. A regressão vai desconectar memórias emocionais ruins e substituir por memórias emocionais um pouco mais funcionais e mais positivas. Certo?
dentro da reconsolidação terapêutica da memória, eu quando acho algumas origens desses eventos de alta carga emocional, quando a gente vai buscar essas origens, né? E a gente chega nesses momentos, é a hora do quê? De você pegar e dar recursos, mas não é dar recursos de uma forma apenas falada assim, já que a gente estamos falando de regressão. Adulto, o que você pode falar para a criança? Ah, ela tem que ser feliz. E acha que está resolvido. Não, o macete, hein? Tá. Como você faz para que ela seja feliz? Se não é tipo você, tipo conversando com você, né, Felipe? Você me conta uma história triste e tal, fala, pô, cara, que pena. Não, deixa isso pra lá. Não, eu não tô nem aí pra você, tô falando deixa isso pra lá. Não, que isso, cara? Vai ser feliz. Cara, você vai resolver o seu problema? Não. Então eu tenho que ser esperto, tem que ter essa perspicácia e falar, ok, como você faz para que ela seja feliz? Ela tem que, sei lá, brincar mais. Ah, tem que brincar mais? Brinca com ela. O que você está fazendo? O lado consciente está gerando o quê? Uma grande, para ele é um grande psicodrama. Mas você está dando uma validação para aquele cérebro límbico. Ele está sentindo pela primeira vez, pelo menos naquela época, o que é ser acolhido, o que é ter alguém prestando atenção nele ou nela, tendo alguém validando e falando, cara, você está segura. Então você está reeducando, né, aquela emoção, aquela situação. Perfeito. Então, assim, estou lendo agora, num outro livro de Watkins, que é quem criou esse negócio aí de regressão, Affect Bridge, né, regressão por afeto, regressão emocional, e ele fala assim, nós não lidamos com a realidade objetiva, nós lidamos com a realidade psicológica, né? Não é o fato, e sim a percepção do fato. Então você não está, que estavam falando com ele, mas você está alterando memórias? Não, o cara sabe que não aconteceu, mas você está substituindo o peso emocional, né, de uma lembrança, colocando agora uma outra estratégia, uma outra forma. E ele falou, você vai conviver com uma memória harmful, que eles chamam, que é uma memória doentia, uma memória perigosa, ou você prefere conviver com uma memória mais leve? Então ele fala que dentro desse processo é extremamente genuíno e terapêutico, né, você colocar um outro espectro emocional nesse processo. E isso faz toda a diferença. Né? Já colocamos uns macetes aí, hein, Felipe? Já vimos uns Perfeito. macetes Então, aí. pessoal, são 10 para as 9, a gente não quer encerrar tudo de repente. Deixem suas Isso. perguntas. A gente quer fazer algo bem curto, né? Menos de uma hora. Deixem suas perguntas. Se me perguntaram aqui, não se preocupem, vocês podem perguntar nos nossos perfis, no perfil da Psicomodelagem. Quem não seguiu, siga os 3 perfis, @psicomodelagem, @Rodrigo _hipnoterapeuta, @Felipe Gonzalez Oficial. Nos sigam, deixem as perguntas. Esse vídeo vai para o ar daqui a pouco. A gente vai deixar esse vídeo no ar. Coloque embaixo desse vídeo o que você quer saber. O que você gostou de saber dessa live? Qual que é a sua pergunta? O que você quer saber mais da gente? Então, usa esse próprio vídeo de hoje como um canal de interação. Né? Fala lá o que você mais aprendeu. Comenta lá com a gente. Você que está assistindo agora, que vai assistir depois, comenta com a gente o que você aprendeu, o que você quer aprender mais, o que dá para a gente falar mais. A gente está tentando nadar um pouco no raso, sem aprofundar tanto, mas a gente está tentando dar os macro conceitos para vocês. Para você olhar, você que é terapeuta, fala, pô, é verdade, eu preciso olhar diferente a pessoa que está na minha frente. Pô, entendi esses problemas que o Rodrigo e o Felipe passaram, tal, pô, eles quebraram um monte de pedra. Eles têm experiência no caminho. Vou pegar essas pedras que eles quebraram, vou usar, vamos ver se funciona. E faça isso, teste. A gente não está falando que é verdade absoluta, né, Rodrigo? A gente está falando que é uma fórmula Sem mágica. dúvida. Teste, pega os conceitos que a gente falou, teste, vai atrás. Pô, o que é reconciliação da memória? Joga lá no Google, você não sabe o que é. Ah, Affect Bridge, o que é? Pô, joga lá, vai ver, porque a gente está colocando coisas, a gente está jogando sementes, e você que está assistindo pode escolher que semente você quer regar. A gente jogou, sei lá, nessa live de hoje umas 20 sementes já. Se você tentar regar as 20, você vai ficar louco. Agora as 20, você vai ficar doido. Então, escolha que semente você quer regar, para que lado você quer ir, você tem certeza que vai ser interessante. O que a gente está falando não é pseudociência, o que a gente não está falando é falácia, o que a gente não está falando é crença, o que a gente está falando é crença. São coisas que você pode botar em prática já. Você que atende, você que é terapeuta, são
8h50, não sei se vai ter paciente hoje ainda. Experimenta olhar para o teu paciente de forma diferente. Ou você vai ter amanhã cedo, experimenta olhar para ele. Experimenta abandonar a técnica um pouco e olhar quem está na tua frente. E ver o que você pode ter de ganho com isso. O que ele está dizendo sem dizer para você? Que emoções ele vem trazendo e você não enxergou? Ou você está só preenchendo a tua ficha? Ou você está só preenchendo o receituário e você não olhou na cara dele? Né? Então, coisas para você pensar. Não temos a verdade do mundo, não é a ideia é essa, mas é você rebuscar isso, é você olhar um pouco mais, certo, Rodrigo? Com certeza, com certeza. Estamos aqui abertos a qualquer dúvida, né? Precisar, só nos chamar. Vamos encerrar agora, né, Fê? São 8h50. Agradeço aí a todos que puderam nos acompanhar. Ficamos aqui novamente o convite para que na próxima terça-feira, às 8 horas, na próxima vai ser divertido, hein? Vão ser mitos, hipnose e hipnoterapia, vai ser divertido. Vou gostar dessa, esse é um tema que eu gosto muito também. Então tá bom, vou tentar aqui não fazer asneira, tentar salvar dessa vez direitinho, pelo amor de Deus, para aprender. Isso aí, publicar no IGTV, acho que é isso, me parece. Então tá bom, Felipe, obrigado mais uma vez. Semana que vem, terça-feira, às 8 horas, estamos novamente aqui. Abração a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Grande abraço. Boa noite.